Na noite de 25 de abril de 2026, um acontecimento de proporções estratégicas abalou as cúpulas militares e os centros de decisão de defesa a nível global. Não se tratou apenas de uma explosão isolada, mas sim da localização e do valor dos alvos atingidos. Drones ucranianos conseguiram penetrar profundamente no território da Federação Russa, alcançando o aeródromo militar de Chagol, na região de Chelyabinsk. Esta base está situada nas montanhas do sul dos Urais, mais próxima do Cazaquistão do que da própria Ucrânia, a uma distância de 1.700 quilômetros da fronteira estatal ucraniana. O ataque visou o que o presidente Vladimir Putin protegeu com maior rigor ao longo de anos. O Su-57 Felon, o caça furtivo de quinta geração, que é considerado a joia da coroa do arsenal russo e o símbolo máximo do poderio militar moderno de Moscovo. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou oficialmente a operação através de um comunicado emitido a 1 de maio de 2026. Segundo a nota, soldados das forças de sistemas não tripulados atingiram vários caças Su-57 e um caça-bombardeiro Su-34 no aeródromo de Chagol. A distância de 1.700 quilômetros percorrida pelos drones representa um marco sem precedentes na guerra moderna, quebrando todas as barreiras defensivas e expectativas de analistas ocidentais e generais russos. Para contextualizar a magnitude desta distância, 1.700 quilômetros equivalem, em linha reta, à distância entre Londres e Varsóvia. Até este momento, acreditava-se que tal alcance estava fora das capacidades operacionais de dispositivos não tripulados ucranianos, especialmente contra alvos militares fortificados e protegidos. Reconhecimentos posteriores confirmaram danos em pelo menos 4 aeronaves em Chagol. 2 caças Su-57 de quinta geração, um caça-bombardeiro Su-34 e uma 4ª aeronave de modificação não especificada. Além dos aviões, um veículo de serviço posicionado entre os jatos Su-57 foi destruído. Imagens de satélite registraram o esforço imediato das forças russas para eliminar as consequências do impacto, movendo o equipamento danificado para secções fechadas do aeródromo, numa tentativa evidente de ocultar a extensão total dos danos antes da passagem seguinte dos satélites de observação. No entanto, analistas de inteligência de fontes abertas, OSINT, já tinham publicado fotografias que confirmavam visualmente a destruição de, pelo menos, um Su-57, tornando qualquer tentativa de encobrimento ineficaz perante a vigilância global. Para compreender o peso estratégico deste ataque, é necessário analisar o que o Su-57 representa para a Rússia, além da propaganda oficial. Projetado para competir com os F-22 e F-35 norte-americanos, o Su-57 incorpora tecnologia stealth, aviônicos avançados e compartimentos internos para armas, visando reduzir a assinatura de radar. Era a aeronave destinada a garantir a dominância aérea russa. Contudo, no início de 2026, a frota operacional russa destes caças era estimada em apenas 20 a 25 unidades, incluindo protótipos. Em comparação, a Lockheed Martin já produziu mais de 1.310 unidades do F-35 até março de 2026. A perda de 2 destas unidades numa única noite, num aeródromo que deveria ser um santuário seguro nos Urais, altera permanentemente a equação de segurança do Kremlin. A magnitude do impacto financeiro e operacional sofrido em Chagol é detalhada pelos números que compõem o programa aeroespacial russo. De acordo com o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, o custo de uma única unidade Su-34 está estimado entre 35 e 50 milhões de dólares, enquanto o valor de um Su-57 Felon oscila entre os 100 e os 120 milhões de dólares por unidade.
No ataque de 25 de abril, a potencial perda de 2 Su-57 e um Su-34 representa um prejuízo material direto superior a 240 milhões de dólares em hardware de ponta, destruído por drones cujo custo de fabrico é uma fração ínfima desse valor. Este rácio econômico expõe a vulnerabilidade de ativos de prestígio face à guerra assimétrica moderna. O Su-57 não é apenas um avião dispendioso. É um projeto tecnologicamente sobrecarregado e marcado por atrasos sistêmicos. O objetivo original de Moscovo era possuir 76 aeronaves deste modelo até 2027 ou 2028. No entanto, no início de 2026, o número total construído situava-se em cerca de 40 unidades, das quais apenas 30 a 32 eram consideradas operacionalmente prontas para combate, incluindo protótipos de teste. Analistas de defesa sublinham que a produção é extremamente lenta, tendo sido entregues apenas 2 aeronaves durante todo o ano de 2025. As dificuldades na linha de montagem são agravadas pelo desenvolvimento do motor de próxima geração, Sdelie 117, que só entrou em fases de teste de voo no final de 2025, após sucessivos adiamentos que bloquearam a produção em larga escala. Esta escassez de recursos obrigou o comando militar russo a adotar uma doutrina de preservação extrema. Antes do ataque em Chagol, os Su-57 eram utilizados primordialmente em capacidades de stand-off, disparando mísseis de cruzeiro a partir de posições seguras dentro do espaço aéreo russo, longe do alcance das baterias de defesa aérea Patriot ucranianas. A decisão de deslocar estas aeronaves para a região de Chelyabinsk, nos Urais, foi uma tentativa direta de criar um santuário geográfico após ataques anteriores. Em 2024, drones ucranianos já tinham atingido 2 Su-57 na base aérea de Akhtubinsk, na região de Astrakhan. O recuo para o leste foi desenhado para colocar os caças além de qualquer alcance possível, uma premissa que se revelou um erro de cálculo estratégico catastrófico na noite de 25 de abril. Paralelamente à perda dos caças furtivos, a destruição do Su-34 Fullback em Chagol afeta a capacidade tática imediata da Força Aérea Russa. Ao contrário do Su-57, que serve como ferramenta de prestígio e dissuasão, o Su-34 é o cavalo de batalha, utilizado para lançar bombas planadoras contra infraestruturas críticas e posições defensivas na Ucrânia. O comando ucraniano enfatizou que atingir estas plataformas é vital para reduzir o potencial de ataque da Federação Russa, uma vez que o Su-34 é o principal vetor utilizado para atacar alvos civis a distâncias de até 1.000 quilômetros. A presença de um Su-34 num aeródromo tão distante da linha da frente indica que nem as frotas de apoio tático estão a salvo da nova capacidade de projeção de força da Ucrânia. A viabilização técnica deste ataque assenta num salto tecnológico significativo no programa de armamento ucraniano, especificamente no desenvolvimento do drone Lyuty. Anunciado pela primeira vez pelo conglomerado Ukroboronprom em outubro de 2022, este sistema foi concebido como um monoplano de asa baixa, capaz de transportar uma ogiva de 75 kg a distâncias superiores a 1.000 km. Contudo, o sucesso da missão em Chagol, a 1.700 km da fronteira, demonstra uma evolução radical na autonomia e nos sistemas de orientação. Segundo fontes ligadas ao programa, estas aeronaves utilizam agora visão computacional e inteligência artificial para navegar sem dependência exclusiva de sinais de satélite, que podem ser bloqueados por sistemas de guerra eletrônica. Ao comparar a topografia do terreno com mapas carregados na memória interna, o drone mantém uma precisão métrica mesmo sob intenso bloqueio de GPS,
tornando obsoletas as defesas eletrônicas russas nos Urais. As consequências políticas e estratégicas deste ataque são imediatas para o comando em Moscovo. Em meados de março de 2026, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, já havia alertado para o facto de os drones ucranianos de longo alcance representarem uma ameaça direta às regiões industriais profundas, incluindo a área estratégica dos Urais. Chelyabinsk não é apenas um centro de manutenção aeronáutica, mas um núcleo fundamental da indústria pesada russa, com unidades de produção de tanques e metalurgia de defesa. A vulnerabilidade demonstrada em Chagol força a Rússia a uma redistribuição dispendiosa e complexa dos seus sistemas de defesa aérea S-400, retirando-os de zonas de combate ativas para proteger centros industriais que até agora eram considerados invulneráveis devido à profundidade geográfica. A nível internacional, o incidente de 25 de abril altera a percepção sobre a sustentabilidade do esforço de guerra russo. Com uma taxa de produção de apenas 2 Su-57 por ano em 2025 e dificuldades contínuas na obtenção de componentes eletrônicos devido às sanções, a Rússia enfrenta uma crise de atrito que não consegue resolver através da sua base industrial. Enquanto a Ucrânia expande a sua capacidade de ataque a fábricas de componentes eletrônicos, como a planta Veneer Progress em Cheboksary, visada em maio de 2026, a cadeia de suprimentos aeroespacial russa entra em colapso técnico. A incapacidade de proteger os seus ativos mais caros em bases tão remotas sinaliza que a profundidade estratégica da Rússia deixou de ser um fator de proteção passiva contra a tecnologia de sistemas não tripulados. Este cenário coloca a liderança militar russa perante um dilema sem solução imediata. Manter a frota restante de Su-57 em bases ainda mais distantes na Sibéria, perdendo qualquer utilidade operacional, ou arriscar a sua permanência em bases vulneráveis, onde o custo da defesa supera o valor da missão. A operação em Chagol, executada pelo Centro de Sistemas Aéreos Não Tripulados, sob o comando de Robert Brovdi, confirmou que a fronteira tecnológica da guerra se deslocou permanentemente. O relatório do Estado-Maior ucraniano conclui que esta campanha de desmilitarização das frotas de elite continuará, utilizando a superioridade em sistemas autônomos para anular a vantagem russa em aviação tripulada de quinta geração. Se deseja continuar a acompanhar o desenvolvimento destas operações e análises detalhadas sobre defesa e estratégia militar,